É possível a mesma ação terminar em resultados diferentes? E aí, galera ligada na Palavra de Deus, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Ligados na Palavra. Hoje, 31 de julho, o último dia deste mês. E você, tem acompanhado, tem estudado, tem compartilhado os nossos vídeos? É importante, além de estudar, compartilhar também, ok? E aqui no estúdio nós continuamos com o Cisneros, que está então estudando a Palavra de Deus conosco. Tudo bom, Cisneros? Tudo bem, mais um dia, pela graça de Deus. Como passou de onda para hoje? Muito bem, feliz e contente por estar participando desse maravilhoso projeto. Que bom! E você, já está preparado? Nós aqui já estamos para começar o estudo de hoje. Preparado então? Então feche seus olhos, porque vamos falar com Deus. Querido Deus, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra. Por favor, nos oriente e nos ajude a entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Fique conosco sempre, é o que pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Cisneros, ontem nós estávamos falando sobre Paulo, sobre a conversão de Paulo e o susto que o profeta Ananias teve quando encontrou com Paulo e a transformação que o Espírito Santo fez na vida dele. Depois que Paulo ele reconheceu Deus, reconheceu verdadeiramente Deus, o que ele fez? Veja só, me permita ler aqui o que uma escritora americana relata em relação a Paulo, mas então Saulo, antes da conversão. Quando em meio a seu erro e preconceitos cegos, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo, ele foi colocado em comunhão direta com a igreja, a qual é a luz do mundo. Veja só que afirmação extraordinária. Ele tinha um preconceito cego. Porém, como já dizemos ontem, Saulo era sincero e humilde, que são duas qualidades importantes para reconhecer o erro. A partir desse momento, ele é apresentado à comunhão direta com a luz dos céus. E ele, a partir desse momento, ele é guiado. Ele é guiado por essa luz. Aí radica a grande diferença entre pessoas que são movidas pelo Espírito Santo e são convencidas e convertidas, e outras apenas que são convencidas, mas não convertidas. Peraí, então qual a diferença de pessoas que são convencidas e convertidas e não convertidas? Para ficar claro para quem está nos assistindo em casa. Às vezes, quando a gente ouve argumentos bíblicos que são irrefutáveis, porque não há quem possa argumentar contra, a gente se convence. Mas não que necessariamente isso signifique uma conversão. Olha a diferença, você se convence da realidade. Você só para de argumentar sobre aquilo. Exatamente, você está convencido porque alguém argumentou e a Bíblia argumenta e não tem como a gente se opor àquilo porque a Bíblia ela é completa. A partir desse momento você tem um conhecimento e você aceita. Você está então convicto de que essa é a verdade. Agora há uma grande diferença entre estar convencido, convicto da verdade e estar convertido. A experiência de Paulo nos mostra isso. Ele se convenceu e se converteu. E Paulo, então, ele começa a ser um grande pregador, correto? Exatamente. Ele começa a levar a mensagem de Deus e a gente vê os relatos de Paulo, que ele passou por várias provações, por várias situações, mas não desistiu de pregar a palavra. Isso é também para nós devemos também pregar a mensagem ou não? Devemos, porque Paulo ele não somente pregava para o povo judeu, ele também pregava para gentios. Então, o nosso papel hoje é exatamente o mesmo, pregar ao mundo e para o mundo, independente de a gente gostar ou não, porque nosso papel é levar a mensagem. Quem opera a transformação é o Espírito Santo. Agora, quem depende de cada um daqueles que recebem a mensagem, aceitar ou não. E aí vem, então, a grande diferença. Tem pessoas que recebem a mesma mensagem, porém, umas são sensíveis ao chamado do Espírito Santo e outras simplesmente fecham as portas. Você tem algum exemplo bíblico de alguém que ouviu a mensagem, mas não abriu a porta do coração, não aceitou, não se converteu?
Nós temos na própria lição uma personagem, o rei Agripa. Ele foi uma pessoa que entendeu a mensagem, que se convenceu, porém ele preferiu ficar alheio a tudo isso. Por quê? Porque ele preferiu a ostentação, a poder, a riqueza, a do que dar então um passo atrás e se converter aos pés de Cristo. Porque a conversão implica em transformação e muitas vezes em renúncia. E hoje é difícil você renunciar a algumas coisas. Nesse mundo de hoje, às vezes, o luxo, a moda, enfim, os tempos atuais são as que nos atraem mais. E queremos então, preferimos, né, ficar com aquilo do que dar um passo atrás rumo à transformação para aquilo que Cristo quer na nossa vida. A gente tem vivido num grande conflito cósmico. O inimigo, Satanás, Lúcifer, que nós estudamos em alguns estudos anteriores aqui no Ligados, ele tende a nos atrapalhar nesse relacionamento com Deus. Quando você fala de luxúria, essas coisas, a gente pode concluir que esse tipo de coisa é o inimigo que tem feito na nossa vida para a gente não aceitar, não se converter? Ele pode atrapalhar nisso? Sim, ele coloca justamente situações para que todos nós tenhamos dúvidas. E ele coloca coisas que realmente atraem pelo visual, pela cor, pelo aroma, enfim, por tudo. E exatamente esse é o trabalho dele. Porque hoje nós vivemos um grande conflito. Jesus nos chamando, mas o inimigo também fazendo a parte dele. Agora, o Espírito Santo ele é dado, derramado. Nós somos instrumentos pelos quais Deus usa, né, para poder levar a outras pessoas esse derramamento do Espírito Santo. Porém, nós não somos quem vai convencer e converter. Esse papel é do Espírito Santo. Agora, as pessoas que são receptivas e sensíveis a essa transformação, bem, e as que não, infelizmente, o Espírito Santo não pode fazer nada, porque ele não força. Ele simplesmente chama, e cabe a cada um de nós aceitar ou não. No caso de Paulo, aceitou. No caso do rei Agripa, infelizmente, ele não aceitou. E nós devemos seguir o exemplo de Paulo e continuar levando essa mensagem, correto? Correto. Amanhã nós vamos conhecer alguns exemplos bíblicos de pessoas que aceitaram e levaram a mensagem de Deus também. Mas isso é só amanhã. Por agora, vamos orar? Ore para nós. Oremos. Querido Pai, faz-nos cada vez mais sensíveis à Tua palavra, a Teu chamado. Opera grandes transformações na nossa vida. Faz-nos instrumentos Teus a cada dia. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, você já sabe, né? Agora é com você. Bíblia na mão, guia de estudos na mão e bons estudos. E lembre-se, estamos lendo o capítulo 35 do livro de Jó. Não deixe de ler a sua Bíblia. E a gente se vê amanhã aqui no Ligados na Palavra. Tchau!